Alô, som. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Visualmente aqui, eu não enxergo tão bem, mas só o Judeu mesmo com a Bíblia física, ali atrás tem o irmão também. O resto no celular. Qual o problema? Não é um problema, muda atual. Assim, quando a pessoa está com a Bíblia aberta, a gente tem mais certeza de que é Bíblia, não é Instagram. Tem uma galera que finge legalzão assim, como se estivesse lendo. Quero agradecer ao Judeu, a mensagem de hoje foi uma referência de estudo que o Judeu me passou da Igreja Luterana. Eu me inspirei nesse estudo para pregar no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, a partir do 19, para quem está de fato lendo a Bíblia, diz assim, a partir do verso 1. Aí Acabe denunciou à rainha Jezabel tudo o que Elias fizera, e tudo a respeito de como este matara todos os profetas de Baal com a espada. E ela mandou um mensageiro a Elias com um recado: Tu és Elias, mas eu sou Jezabel. Portanto, juro por Deus que amanhã, por esta hora, igualarei tua vida à de cada um dos meus profetas. Então, Elias viu a situação, ergueu-se, temeu pela sua vida e fugiu para Berseba, cidade situada em Judá, e lá deixou para trás o seu ajudante. Ele mesmo continuou caminhando o dia todo deserto adentro. Por fim, sentou-se debaixo de um arbusto solitário e desejou para si a morte, dizendo: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Depois, deitou-se e adormeceu debaixo do arbusto solitário. Subitamente, um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Abrindo os olhos, viu junto à cabeceira um pão assado sobre as pedras e um caneco d'água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Mas o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e o tocou, dizendo: Levanta-te, come, porque senão o teu caminho ficará longo demais. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e fortalecido pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites ao monte de Deus chamado Horebe. Fiquem tranquilos, a gente vai lendo até mais ou menos Mateus. Tem uma galera que não está acostumada a ler a Bíblia, está escrito, 4 versos. Passou de vaso. Ali entrou na caverna onde pernoitou. Subitamente o Senhor lhe perguntou: Por que tu estás aqui, Elias? Este respondeu: Com empenho lutei pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram os teus altares e mataram teus profetas com a espada. Apenas eu sobrei e agora procuram tirar minha vida também. Então ordenou-lhe o Senhor: Olha, bem, esse olha foi eu que coloquei, não está escrito isso. Loca-te do monte diante de mim. E passando o Senhor, uma ventania forte e violenta rasgava montes e despedaçava rochedos perante o Senhor. Mas o Senhor não estava na ventania. Depois da ventania, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio profundo e tranquilo. Ao ouvi-lo, Elias envolveu o rosto no seu manto, saiu e colocou-se na entrada da caverna. Ali uma voz lhe perguntou: Por que tu estás aqui, Elias? Este respondeu: Com empenho lutei pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, que os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram os teus altares, mataram teus profetas com a espada. Só sobrei eu e agora procuram tirar a minha vida também. Ordenou-lhe o Senhor: Vai, dá meia volta, teu caminho seguirá até o deserto de Damasco. Quando chegares,
nomearás Hazael rei sobre a Síria, Jeú nomearás rei sobre Israel, e Eliseu nomearás profeta em teu lugar, e será assim. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E farei restar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram perante Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar? Estão acostumados com o Novo Testamento, né? Deus, obrigado por tudo. Dá-nos leveza, discernimento, interpretação individual e comunitária, com o toque do Teu Espírito, para a compreensão da essência da Tua Palavra. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho que dar títulos para a mensagem sempre, mesmo quando eu não tenho uma ganha me pede por causa do YouTube. Até ontem à noite eu não tinha. Eu estava chamando a mensagem de Eu e Elias, mas isso é bem pouco didático. E daí pensei em renovo em tempos de crise. Renovo em tempos de crise. A tradição bíblica não tem os moldes da nossa historiografia moderna. O principal e o fundamental objetivo dos textos bíblicos é sempre transmitir uma mensagem, muito mais do que expor biografias com exatidão, com precisão, da maneira cronologicamente mais adequada. A memória bíblica não é fruto de uma pesquisa metodológica com os pressupostos da historiografia moderna, não. Uma história está sendo contada, uma história está sendo lembrada, porque, acima de tudo, tem uma mensagem querendo ser transmitida. Então, não é possível, lendo este texto, a gente reconstruir com precisão historiográfica e metodológica a biografia do profeta Elias. Não é possível fazer isso e certamente não era esse o desejo de quem contou essa história, de quem organizou a sequência dessa história, de quem compilou essa história. Agora, a dificuldade de reconstruir com precisão os fatos não nos isenta de procurar a melhor interpretação possível. E a melhor interpretação possível é evidente que tem a ver com oração, é evidente que tem a ver com o Espírito Santo, com a leitura comunitária, mas a melhor interpretação possível tem a ver com o contexto histórico. Em que momento essa história foi contada? Por quê? Estão contando a história do profeta Elias, da sua vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Depois a ameaça que ele recebe da rainha Jezabel. E então a solidão que toma o coração dele, o medo, a fuga para o deserto. Por que essa história está sendo contada? Em que contexto? Com qual objetivo? O profeta Elias, ele atuou no reino do norte, sob o governo do rei Acabe. O rei Acabe, influenciado por sua esposa fenícia, Jezabel, oficializou em Israel o culto às divindades de Baal. Chegou a tal nível de institucionalização que ele ergueu um altar para Baal na capital, em Samaria. Então, esse procedimento sincretista, desse ponto de vista, agravou um conflito entre aqueles que aceitavam o culto às divindades de Baal e aqueles que queriam permanecer fiéis à soberania de Javé. O profeta Elias, no meio desse conflito, aparece como o grande adversário de Acabe, como o grande adversário de Jezabel, mantendo aqui uma identidade relacionada a Javé. Esse texto
Ele não está sendo escrito enquanto essa história acontece. Como essa história acontece detalhadamente, já expliquei, não sabemos. É memória. Mas é importante saber que não é em tempo real. Está acontecendo, tem alguém escrevendo. Isso é acessado, isso é lembrado. Esse texto surge durante o exílio babilônico do povo judeu. Compiladores redigiram o livro dos reis, selecionando então histórias, selecionando memórias dessa antiga tradição profética. Ou seja, o povo está no exílio, o povo está longe de casa, o povo está sob o jugo de uma opressão, o povo está em uma situação de sofrimento. É nesse contexto de exílio, portanto, isso tem a ver com dor, com saudade, com opressão, que essa história de alguma forma está sendo organizada, lembrada e transmitida. Estão contando agora a história do profeta Elias, no meio de uma situação de sofrimento. Um sofrimento muitas vezes interpretado como, reparem agora na conexão, um juízo de Deus sobre o povo. Porque esse povo perdeu a sua identidade e sua fidelidade a Javé. Então, em muitos momentos, o exílio é interpretado como esse juízo de Deus sobre um povo que não mantinha mais a sua coerência e a sua fidelidade a Javé. É nesse contexto de exílio e de sofrimento que a memória do profeta Elias está sendo lembrada, organizada, construída, contada, mas é a partir desse lugar do exílio. Um tempo de crise. Um tempo de crise. Vamos então aos detalhes dessa história. No Monte Carmelo, Elias experimenta o triunfo de vencer os profetas de Baal. Aqui cabe, evidentemente, uma singela observação. Que a tradição bíblica precisa ser interpretada sempre com o devido cuidado, com as devidas ressalvas e buscando, conforme eu disse, a mensagem. Alguém pode usar esse texto e, a partir desse texto, fomentar intolerância religiosa? Pode. Um espírito bélico contra aqueles que pensam e creem diferente? Sim. Vai pegar uma lógica de milênios antes de Cristo, interpretar com literalidade e fomentar um espírito, vou sair daqui para perseguir todos aqueles que não servem ao Deus vivo, único e verdadeiro. Evidentemente, não é esse o pressuposto da nossa leitura bíblica, da hermenêutica bíblica desta igreja e desta mensagem. A gente não vai pegar texto isolado e ferir princípios fundamentais. A gente não vai pegar texto isolado e desconsiderar o acúmulo histórico sobre dignidade humana, respeito à diversidade, tolerância, solidariedade, diálogo interreligioso, pacifismo. Esses princípios entram na nossa visão de mundo e na nossa leitura bíblica, e a gente deixa o texto bíblico dentro do seu condicionante histórico, e a gente busca o quê? A mensagem, a essência, algo que nos ligue à revelação de Cristo como cristãos. Tudo bem essa observação? Ninguém quer sair daqui perseguindo as pessoas diferentes, não, quer? Teria como dizer, tipo, não queremos, ou amém? Porque senão eu vou parar a mensagem, eu não vou continuar assumindo esse risco. Por favor. Então, feita essa importante observação, imagino que os judeus estavam esperando essa observação. E eu adoro. Então, no Monte Carmelo, Elias experimenta o triunfo de vencer os profetas de Baal. O rei Acabe sai derrotado. Acabe vai para casa e conta para Jezabel, que era a grande patrocinadora das divindades de Baal. Verso 2. E ela mandou o mensageiro a Elias com o recado: Tu és Elias, mas eu sou Jezabel. Portanto,
Juro por Deus que amanhã, por esta hora, igualarei tua vida à de cada um dos meus profetas. Então o que aconteceu? Acabe foi para casa e contou para Jezabel. Olha, lá no Monte Carmelo, Elias venceu a gente. Lá nós perdemos. Jezabel, então, diz o seguinte: manda um mensageiro para Elias, porque Elias venceu você, mas não me venceu não. E eu vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. Vou abrir um segundo parênteses aqui. Gostaria de acessar, de verdade, uma leitura da teologia feminista sobre esse texto, assim, reconhecendo o meu lugar de fala como homem, portanto atravessado pelo machismo, reprodutor do machismo, que limita também o meu olhar sobre o texto. Falo de verdade, assim, enquanto eu lia, negro, eu pensava do ponto de vista da mulher, né, dizendo, olha, você foi vencido, mas você voltou de cabeça baixa, eu não vou abaixar minha cabeça, o que daria uma outra leitura desse texto. Fecha parênteses, admito o meu lugar, o meu limite, e me coloco muito para ser pautado pela teologia feminista, para entender como esse texto também pode ser visto por uma outra perspectiva. Acho que é o último parênteses de hoje. Então, Jezabel dá uma chamada em Acabe e diz assim: você saiu derrotado, eu vou mandar um mensageiro que vai avisar Elias que amanhã ele vai morrer como morreram os meus profetas. O texto descreve uma ameaça, pois Jezabel avisa Elias o que pretende fazer, curiosamente, dando a ele a oportunidade de fugir. Repara, num primeiro momento não existiu uma ação letal. Jezabel não agiu assim, vou lá fazer. Ela manda um mensageiro avisar a Elias o que ela vai fazer. E a simples ameaça, que não é tão simples, gera um sentimento em Elias de desproteção, impotência, vulnerabilidade, medo e vontade de desistir. A notícia da ameaça mexe muito com Elias. Muitas vezes, a ideia de um acontecimento machuca mais antes do que o próprio acontecimento em si. Já passou por isso? Ansiedade. Em outras palavras, ansiedade. Ou seja, Elias tem a notícia da ameaça. A notícia da ameaça tem um efeito avassalador em Elias. Trata-se da paralisia causada pela ameaça, pelo medo e pela ansiedade. A pressão de Jezabel dá certo e Elias, vulnerável, desprotegido, ansioso, com muito medo, lembra do título da mensagem? É um tempo agora de crise. Elias foge, com muito medo de ser eliminado. Tudo que ele tem é uma notícia, uma possibilidade, é uma ameaça. Mas dentro dele, o mundo caiu. Elias vê, isso é muito curioso, Elias vê a sua própria situação. Ele olhou para ele mesmo, percebeu a sua impotência diante de Jezabel, a rainha, a sua incapacidade de conduzir o povo ao arrependimento. Então, ao olhar para a sua situação, Elias tem medo e foge. Isso é muito curioso, porque a ameaça de Jezabel dá justamente esse tempo. Tempo para o profeta perceber a sua própria condição. E que condição é essa? Diante do Estado, impotência. No meu diálogo com o povo, ninguém me entende. Então eu me sinto vulnerável, eu me sinto solitário. Eu estou vendo a minha própria condição. E ao ver a minha própria condição, eu estou com medo e quero fugir. Elias segue para o sul, de acordo com o texto. Vai caminhando com o seu ajudante até a margem do deserto. Mas deserto adentro, olha que curioso, deserto adentro, Elias vai solitário, na busca de uma solidão absoluta. Ele vai para morrer. Então ele tem tanto medo que ele desiste. Aqui é um texto de desistência. Eu vou com você até aqui, meu ajudante, mas deserto adentro me deixo só. Esse caminho é meu. Eu não quero mais ninguém aqui. Eu não quero conversa, não quero consolo, eu não quero alento.
eu quero a minha caminhada solitária. Isso é muito curioso e contraditório, tipicamente humano. Tudo que é contraditório tende a ser tipicamente humano. Porque, veja bem, a fuga se dá pelo medo, certo? Medo de quê? De morte. Então ele foge por medo de morrer, portanto com o objetivo de proteger a sua vida. Então tem aí um instinto de preservação da própria vida. Por outro lado, Elias já não quer mais viver, perdeu o gosto e o sabor da vida diante do medo, da falta de horizonte e da falta de perspectiva. Tipicamente contraditório, demasiadamente humano. Medo, instinto de sobrevivência. Eu quero me proteger, ela não vai me matar. Mas eu também não quero mais viver. Também não gosto mais. Também chega para viver com medo assim também. Então é um movimento duplo, porque é um movimento de buscar se salvar, ao mesmo tempo de desejar o fim da sua própria vida. Verso 4. Vai continuando aí, vendo o texto, ou atualizando o seu Instagram, vamos juntos. Eu só estou confiando no Gideão. Que está lendo outro livro ali, não é nem isso. Eu sei, eu nem enxergo direito ali, não vou saber qual é o livro. Ele mesmo, diz assim o verso 4, ele mesmo continuou caminhando o dia todo deserto adentro. Olha só, por fim sentou-se debaixo de um arbusto solitário e desejou para si a morte, dizendo, olha essa parte, basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Acho que ele olhou para a história, percebeu a relevância, a prevalência dos opressores e não se sentiu fazendo nada melhor do que as gerações passadas. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Tipo assim, Senhor, eu não posso nada contra Jezabel. A gente tem vitórias pontuais. No Monte Carmelo foi uma vitória impressionante. Mas logo depois a gente se dá conta que as nossas vitórias são muito pontuais e limitadas. Que na maior parte do tempo existe a prevalência dos opressores. Então a gente inova, a gente avança, a gente reinventa, mas a gente também nem é melhor do que quem foi. A gente continua batendo na trave. Não sei se vocês, às vezes, sentem isso. De vitórias pontuais, não na vida pessoal ou no nosso horizonte coletivo, mas rapidamente vem uma notícia que nos lembra, nós somos muito frágeis. Nós temos pouca interferência no rumo do bairro, da cidade, do país, do mundo. Gerações anteriores conseguiram algumas coisas, a gente consegue outras, mas basta, Senhor, estamos todos derrotados. Desde há muito tempo. Isso é muito interessante, porque a tradição bíblica não esconde a fraqueza dos seus grandes personagens. Esta é uma característica marcante da tradição judaica e também da tradição cristã. Pois não são super-heróis. São homens e mulheres com as suas hesitações, as suas oscilações, as suas variações comportamentais, os seus erros e a sua falta de fé. Eu acho isso muito interessante, como a tradição bíblica não esconde de nós a fraqueza dos grandes homens e das grandes mulheres que caminharam apostando a sua vida em Deus. Dentro dessa narrativa, tal qual foi compilada no exílio, Elias já tinha vivido grandes experiências com Deus. Ele já tinha provado a fidelidade e a bondade de Deus, a misericórdia e o poder de Deus. Elias tinha experiência com Deus, sabe, Negra? Não era um problema de falta de memória ou falta de acontecimento para lembrar. Só que tudo que ele já havia vivido antes, eu sei
o tamanho do poder de Deus. Eu já provei na minha vida a bondade de Deus. Ele já me livrou de um deserto existencial sem horizonte. Eu sei disso, mas agora não sinto isso. Mas agora essa memória não me traz esperança. Mas agora eu estou desanimado, duvidando, desacreditado e querendo desistir. Eu estou brigando com Deus. Basta, Senhor. Tem uma briga. Basta, Senhor. Eu não sou melhor que gerações passadas. Eles perderam, eu estou perdendo também. Ah, mas no Monte Carmelo você lembra do poder de Deus agindo na sua vida, Elias? Lembro, mas dane-se. Agora é deserto. Agora eu estou duvidando. Agora eu estou desistindo. E essa tradição bíblica é muito bonita. Essa tradição que revela para nós o caráter incrédulo daqueles que mais creram em Deus. Que bom que a Bíblia, nesse aspecto, revela o caráter incrédulo daqueles e daquelas que mais creram em Deus. E eu acredito que o pressuposto disso na tradição bíblica seja duplo. Primeiro, porque é um reconhecimento íntegro dessa condição humana vulnerável e contraditória. Mas tem um segundo argumento na tradição bíblica, que é da tradição bíblica. Resta saber se nós cremos ou não. Mas revelar a fraqueza dos homens e das mulheres da Bíblia, se por um lado tem a ver com o seguinte, porque é assim mesmo, porque a vida é contraditória. Tem um segundo pressuposto, que é, na tradição bíblica, existe um enfoque total no poder de Deus. Se você for parar e pensar, a tradição judaico-cristã faz uma aposta muito louca. Resta saber se acreditamos nela e como acreditamos nela. Mas é mais ou menos assim, olha. Independente dos nossos acertos e erros, méritos e deméritos, virtudes e defeitos, é Deus quem age na história e Ele que dará o destino final a ela. Não estou dizendo que é fácil. Mas é um pressuposto da tradição bíblica, sim. Tanto judaica quanto cristã. Tudo dando errado. Exílio, opressão, longe de casa, escravidão, genocídio contra meninos, criancinhas, é o contexto histórico do nascimento de Jesus. Cruz, martírio dos discípulos, das discípulas. Mas tem um fio condutor na Bíblia dizendo mais ou menos assim: no fim, o mundo se reencontrará com a sua plenitude em Deus. Pedro erra e acerta, Paulo erra e acerta, profetas erram e acertam, homens, mulheres erram e acertam, momentos bons, momentos ruins. Mas tem uma crença bíblica estranha, difícil de acreditar às vezes, que é mais ou menos assim: não tem problema revelar que Elias é fraco, não tem problema revelar que Davi é um pecador, não tem problema dizer que Pedro negou, porque não está no mérito ou no demérito humano. Há uma aposta bíblica mais ou menos assim: independente das suas fraquezas, independente dos seus erros, independente dos momentos históricos tenebrosos, há um Deus agindo na história, há um Deus se revelando na história, e o fim desta história está nas mãos deste Deus. Dificilmente a tradição judaica da época não está pensando isso. Estão no exílio, estão sofrendo, estão longe de casa, está tudo dando errado. Mas eles ainda creem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que eles não estão abandonados. Que Deus não deixou a história por si só. Isso gera uma grande partilha bíblica para a gente colocar para fora todas as nossas questões e talvez protestos, tal qual Elias. Basta, Senhor. Basta, Senhor.
Mas tem alguma coisa na Bíblia, tal qual o Salmo 139, verso 7 ao verso 10. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, tu estás lá também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Tem alguma coisa na tradição bíblica que é mais ou menos assim, não depende de você. Sobe, desce, corre, mergulha no inferno. Até lá Deus está contigo. Tem um independente de muito louco. Eu lembro, há muito tempo atrás, quando a Igreja do Caminho funcionava numa casa em Piratininga, eu não lembro exatamente a razão, Julião, mas eu tinha uma semana muito difícil pela frente. Eu não lembro o que era. Eu estava naquele culto ansioso e abatido. Quando acabou o culto, eu lembro de um momento que o Andrezinho, um ser que está aqui hoje nos visitando, ele se defendeu dizendo que é a terceira vez. Legal, nos últimos 4 anos. Mas eu lembro que o Andrezinho me deu um abraço. E são situações singelas que revelam o cuidado de Deus. Não sei se ele interpretou o meu sofrimento, mas ele usou uma expressão que eu nunca esqueço, André. Você certamente esqueceu, porque para você foi uma frase. Para mim foi Deus. Você abraçou e disse assim: nessa semana, Deus vai contigo até o inferno, se necessário. Não precisa lembrar, eu lembro por você. Tem alguma coisa na vida que é assim. Tem algo que Deus vai com a gente até onde a gente acha que nada mais faz sentido. A Bíblia crê nisso. A Bíblia, enquanto tradição judaico-cristã, meio que aposta nisso. Estão aí as suas fraquezas. Está aí o exílio. O povo sofre, mas de alguma forma Deus vai com a gente. Não tem jeito. Tem horas na vida que é só no colo de Deus mesmo. Já não tem mais a força humana para prosseguir. Elias deitou-se debaixo do arbusto para não mais se levantar. Deitou-se para morrer. E quando Elias deita para morrer, Deus inicia o seu processo de consolo. Manda por meio de um anjo pão e água, porque parece que quer alimentá-lo. Pão e água. Curiosamente, isso é muito interessante, que aprendi com esse estudo luterano. Curiosamente, apenas na segunda visita do anjo, o profeta é conscientizado de que aquele alimento era para ele ficar forte para prosseguir. Tipo assim, Elias deitou. Na primeira vez, se você pegar a narrativa, o anjo diz assim: levanta e come. Elias levantou e comeu. Evidentemente tem um simbolismo aqui do pão e da água. Não fica achando que Deus é mesquinho. Tem aí o alimento suficiente. Talvez você ficasse hoje meio triste. Você, poxa, podia ser uma lasanha bolonhesa e vinho, Senhor. Mas vamos lá, tem uma beleza aqui e é o suficiente. Mas repara no seguinte: na primeira vez que um anjo acorda o profeta, isso é muito bonito, lembra? Ele dá o pão, dá a água, levanta e come. E o profeta volta a dormir. Na segunda vez que o anjo acorda Elias, o anjo dá o pão, dá a água e diz que é para ele prosseguir. Isso é interessante, por quê? Que lição devocional eu extraio aqui? Deus respeita o cansaço de Elias. Dá a ele a oportunidade de dormir. Não foi uma coisa assim: levanta daí, rapaz. Fica firme, mentaliza positivo. Vamos que vamos, Elias. Pão, água, vai, Elias. Você é um vencedor, rapaz. Você é cabeça, não é cauda. Aqui é o Deus do universo, você é filho do Deus do universo. Vai, Elias. Vai. Meditou, levantou, foi, venceu, sorriu. Tá tudo bem, Elias. Reclama não.
é muito bonito, gente. O anjo vai, dá pão, dá água e deixa o profeta dormir um pouco. No verso 5, depois deitou-se, adormeceu debaixo do arbusto solitário. Subitamente o anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Abrindo os olhos, viu junto à cabeceira um pão assado sobre as pedras, o pão assado, e um caneco d'água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Eu estou só agora lendo o que eu expliquei. Mas o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e tocou, dizendo: levanta e come. Só agora ele diz, porque senão o teu caminho vai ficar longo demais. Na primeira vez, come, bebe e dorme um pouquinho mais. Vai lá. Suspende um pouquinho a tua agenda. Na segunda vez, pão e água. Mas vamos lá que tem vida. Segue, vamos adiante. Bem, caminhando para o fim, Elias aproveita a força dada pelo alimento. Elias se levanta. Mas ao invés de voltar ao seu povo, voltar ao reino do norte, diz o texto que ele segue para o monte de Deus, que é o sul. Então Elias recebe o alimento, dá aquela fortalecida e não volta para o reino do norte. Diz o texto que ele caminhou 40 dias no deserto. Isso é simbólico, evidentemente. Isso sugere ou faz paralelo com a caminhada do povo no deserto, os 40 anos do povo peregrinando no deserto. Mas olha que curioso, e a beleza do texto. Contudo, a caminhada do povo foi do monte de Deus, o Horebe, até a terra prometida, certo? Elias está fazendo o caminho inverso. Então, tem uma coisa muito bonita aqui no texto. Elias está voltando ao ponto de partida, dá a entender que a convicção do profeta Elias deu tudo errado. A caminhada rumo à terra prometida, que terra prometida? Basta, Senhor. Só sobrei eu, não sou melhor que os meus pais, estou morrendo de medo. Então, enquanto a caminhada do povo, André, foi do mandamento à realização da promessa, Elias está, esse é um texto lindo de desistência. Até o alimento que você me dá, eu tenho força para continuar desistindo. Eu vou voltar lá para o início. Porque todo esse projeto, toda essa utopia, toda essa Canaã, essa terra prometida, esse reino de Deus, não deu certo, Deus. Vamos fazer aqui juntos uma análise de conjuntura que você vai ser convencido por mim. Imagina Deus dizendo: conclui. Mais 2 minutos. Tem as assembleias assim, de esquerda e da igreja do caminho. Também, no início não era assim não. Na época de Piratininga não tinha contagem de tempo. As nossas reuniões demoravam 11 horas. A gente saía muito cansado querendo desistir da vida. Então, essa coisa de controlar tempo tem o seu caráter democrático. Não vou ficar defendendo isso aqui. Perguntando também uma grande... Então Elias volta. Aí quando ele volta, ele entra na caverna e Deus vai ao encontro dele e no verso 9, Elias protesta mais uma vez. Elias entrou na caverna, onde passou a noite. Subitamente o Senhor lhe perguntou: por que tu estás aqui, Elias? Tipo assim, não era para você ter voltado para o teu povo? Por que você fez o caminho inverso? Elias respondeu: Senhor, com empenho eu lutei pelo Senhor Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram os teus altares, mataram teus profetas com a espada, só sobrei eu, e agora também querem tirar a minha vida. É a fala de Elias, da análise de conjuntura. Esse texto aqui é muito mais, eu gostei dessa visão do estudo luterano, é muito mais do que uma autojustificação, entendeu? Pô, Deus só tem eu de bom aqui? Não. Pega o contexto como um todo, ele está triste com ele também. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que os nossos pais.
do que os meus pais. É tanto lamento, é desabafo, é protesto, talvez indignação, e uma pergunta aparece aqui. Deus, onde você está? Já fez essa pergunta? Deus, cadê? Onde é que você está? Cadê o teu juízo? E aqui tem, sim, temos que respeitar o contexto histórico do texto. Cadê o teu juízo sobre a terra? Mas não fica pensando só juízo como morte, não. Vamos melhorar isso. Os opressores continuam vencendo. O povo continua sofrendo. Ou então, pensa na época do exílio, quando o texto foi contado. Estamos longe de casa. Somos um povo maltratado. Cadê o teu juízo? Cadê a realização da tua promessa? Cadê a terra prometida? Daí, diante do protesto, Deus manda Elias sair para a caverna. Que ele vai passar ali. Passa o vento, passa o terremoto, passa o fogo. Deus não está nesses elementos. Deus está na última coisa, que é um silêncio profundo e tranquilo. Duas interpretações rapidamente possíveis desse momento. Estão acompanhando até aí? Está acabando. Então, até aí está indo? Elias sai da caverna. Deus diz, eu vou passar aqui. Vem uma ventania, dá para fazer um filme em cima disso. Vem ventania. Eu podia ser Elias, lembra? Aí, dá para me colocar como um ajudante, que só aparece uma vez e ficou lá atrás da história não, tá? Aí, passa o vento, passa o terremoto, fogo, maneiro mesmo. E Deus não está ali. Depois vem um vento tranquilo. Primeira interpretação mais devocional, menos histórica. Deus não está nos fenômenos estrondosos, mas nas coisas mais imperceptíveis da vida. É devocional. Não acho que seja a compreensão mais lá dos compiladores do exílio, mas é razoável também. Deus está nas coisas mais imperceptíveis da vida. Nas coisas mais simples. Eu já vivi grandes momentos, assim, em termos, digamos, espetaculares. Mas repara que nessa mensagem eu lembrei de um abraço de um amigo depois de um culto de domingo à noite. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma visão subnormal. Eu não tenho a visão central. Eu tive uma doença no nervo óptico e eu vivo e convivo com uma sombra de ansiedade, do medo de ficar cego. Um dia eu disse para um amigo meu, chorando, tempo de crise, medo profundo, pânico de ficar cego. E se eu não enxergar mais a minha filha? E ele respondeu, bem, Henrique, daí quando você abraçá-la, você vai sentir melhor as batidas do coração dela. E talvez a batida do coração da Maria, o sorriso dela, o abraço do André, um copo de água, um prato de comida, o cobertor no dia que está frio, uma série legal para assistir, o telefonema saudoso e carinhoso da minha mãe, ver o jogo com os meus amigos no Maracanã. Talvez seja a teofania mais profunda da vida. Manifestações simples, nada estrondosas ou espetaculares, de que a vida vale a pena. Fogo, terremoto, vento, coisas espetaculares, um grande culto de avivamento, a igreja não para de crescer, aquele congresso, e você deixa de ver Deus no sorriso de alguém que está ao lado, ou se você não puder ver, sentir. Esperando o quê? Ele vindo, saltando pelos montes, com seus cabelos brancos como a neve. Aliás, além de ser uma cena muito diferente, sessão da tarde. Sei lá.
prefiro dizer que Deus está aqui agora, sem nenhum acontecimento tão extraordinário nesse culto. Aviso que daqui a um ano haverá um acontecimento extraordinário no culto. Eu comecei aulas de violão, Judeu. Ah, não, cara. Chico, já vendo o banco de reserva se aproximando. Eu tentei gaita, aí botam músicas que nunca tem o tom da minha gaita. Agora violão, eu quero saber como é que vai fazer, porque eu descobri que eu posso mudar e ficar no tom da música. Eu trago a minha caixa de som, boto ali e toco com vocês. Mas toda segunda, 9 da manhã. 9 às 10. Depois da primeira aula eu errei tantos exercícios que eu estou pensando em não ir amanhã. Cara, ele disse amém. A igreja é pra isso, viu, gente? Quando você tiver mal, a igreja vem e dá aquela... Você tá triste? Vem pra cá, a gente dá aquela amassadinha na tua esperança. Mas, fazer aula de violão também foi um pouco por isso. Não é que eu esteja querendo fazer parte... Eu até quero, mas assim... É porque, entendeu? Ouvir Guilherme cantando, ouvir São Francisco de Assis com o Chico, receber uma visita do Vitor, da Débora e da Laís lá em casa, brincar com meu amigo Fábio, ver que Theo já me reconhece como alguém que ele gosta, brincar com a Manu, a vida, tá? Até a família tá aí, gente. Pouco mais é necessário se a gente tem isso. A interpretação mais histórica, para terminar o texto, é Deus que não julga, mas salva. Vamos lá, para acabar mesmo, última página aqui. Repara o seguinte, Elias sai da caverna aqui, o que ele quer? Ação de Deus, não é isso? Ele quer... E aí? Só que a perspectiva de Elias é, cadê o teu juízo? É o que Elias quer, o juízo de Deus. Só que Deus não aparece em quê? Não aparece na ventania, não aparece no terremoto, não aparece no fogo. Esses 3 elementos na Bíblia referem-se a quê? Vento forte, terremoto, fogo. Juízo. Juízo. Deus não aparece na expectativa que o profeta tinha de uma ação espetacular de juízo. Ventania, terremoto e fogo. Deus deixa evidente para Elias que não quer a morte do seu povo desobediente. Deus aparece na única situação que não tem paralelo com o juízo, na tradição bíblica. Em vez do juízo final, Deus envia Elias para ungir pessoas que dariam prosseguimento à sua ação na história. Muita atenção ao que eu vou dizer agora. É a penúltima observação desta mensagem. Juízo. É porque merece estudo bíblico. A gente precisa pedir a Deus um lugar fixo para a nossa igreja. Ou porque a gente tem que estudar muita coisa junto, entendeu? Que a ideia de juízo é muito vingativa, genocida, bélica, intolerante, racista, tudo que você puder imaginar. Aqui tem outras dimensões, tem outras cores, tem outras coisas que você pode acessar. E no Antigo Testamento, atenção, no Antigo Testamento, para nós cristãos, juízo é sempre uma palavra penúltima e provisória. Tem uma dimensão de juízo? Tem. Que precisa ser contextualizada por nós, em certa medida anulada por Cristo. Anulada, não dá para ficar com isso. É verdade. Pelo menos nós lemos assim. Tem coisas que a gente só diz, não dá para salvar o texto. A gente brincava isso no seminário. O texto diz isso? Discordo. Tem hora que é isso mesmo. Mas tem uma outra dimensão, Gui, que é assim, olha. Mesmo dentro dessa visão de mundo, a disposição final de Deus não é julgar, é salvar. É sempre salvar. Quando Elias sai e diz assim, negra, sobrei apenas eu, acabou, é solidão, é deserto, basta, Senhor.
Vem aqui conversar comigo que eu te venço na minha argumentação e te provo a falta de sentido da história. Sobrei apenas eu, e eu já não sou tão bom. O que diz o texto? Como termina o texto? Vai lá, Elias levanta esse, aquele e aquele. Cada um vai cumprir uma função. Tem um juízo. Tem um juízo sim que vai vir. Provisório, penúltimo. Porque qual é a palavra última? Como termina o texto? Faz referência a 7.000, não é? Ainda vou levantar 7.000. Você não vai ficar contando, né? 7 é perfeição. 7 é plenitude. 1.000 é multidão. Você acha que está sozinho? Você acha que está derrotado? Você acha que a história não faz sentido? Eu estou agindo sem você ver. Eu estou agindo sem você saber. E eu estou te dizendo que juízo não é a palavra final. Eu estou dizendo que o fim da história é uma multidão feliz. É um futuro promissor. É um novo lugar. E isso, para nós cristãos, tem 1000 atualizações neotestamentárias em Cristo. É o a despeito de, é o independente de, a conjuntura desfavorável à sua vida no momento difícil. Mas aparece uma palavra final que não está no juízo do vento, não está no juízo do terremoto, não está no fogo consumidor. Um silêncio profundo e tranquilo, te chamando a caminhar, te chamando a seguir em frente, te chamando a ter renovo num tempo de crise e a despeito de tudo crer. Crer porque se crê, apostar porque se aposta, que o fim da história e da sua própria vida, nem no vale da sombra da morte, Ele te deixará. E quando você se sentir sozinho, Ele vai te fazer lembrar que você vai estar no meio de uma multidão redimida, brincando de amor por uma eternidade. Porque lá no passado eles creram. A gente pode crer ou não, mas o meu convite é que a gente creia que o futuro está estranhamente nas mãos de Deus. Não, você não está só. E eu termino com um texto do Novo Testamento. Um texto curioso e difícil. Mateus 12, 20. Falando sobre a função de Jesus. O que Jesus veio fazer? Diz assim: não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Cana quebrada e pavio que fumega. A cana cuja estrutura está quase dobrando, entendeu? Pronta para se quebrar. O pavio que fumega, aquele fogo que está se apagando, se você não botar óleo, ele apaga de vez, tudo bem? O que o texto bíblico está dizendo? Jesus veio para pegar essas canas quase quebradas e esses pavios fumegando, essas pessoas machucadas, moídas, sozinhas. Aqui as minhas relações, os meus paralelos, tal qual Elias. Você está quase apagando. E vem Jesus. Para quebrar a cana rachada? Para apagar o pouco do fogo que se mantém? Não. Ao contrário. A disposição final de Deus não é o juízo implacável. É reconciliação, é restauração, é renovo, é salvação. Pode parecer uma fala clichê, mas você pode desistir de você. E Deus dá até direito ao teu primeiro sono de desistência. Mas Ele não desiste de você. Hoje, Ele está salvando o mundo, não sei como, mas está. Salvando a história, não sei como, mas está. Salvando os oprimidos, não sei como, mas está. Mas eu quero dizer, hoje, Ele está me salvando e salvando você. A pouca chama, Ele não vai apagar, a cana quase rachando, Ele não vai quebrar, porque a disposição de Deus é sempre salvar. E há de ser um caminho leve, há de ser um levar suave. Que nessa vida breve
a gente possa desfrutar desse renovo de Deus em tempo de crise. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. Convido você a buscar se concentrar mesmo na oração. Se você puder imaginar um pouquinho da trajetória de Elias e buscar os vínculos com a sua própria vida. Elias, que já havia vivido momentos de muito êxtase, de muita vitória, agora estava cansado, pensando em desistir. Caminhou sozinho pelo deserto, só quis dormir um pouquinho. Daí Deus deu a ele um pouquinho de pão, de água, o suficiente para ter um sono renovador e caminhar um pouco mais. Mas Elias continua desistindo. Vai para longe do seu povo, entra na caverna, pede a Deus a morte. Talvez o coração dele estivesse palpitando, acelerado, talvez as mãos tremendo. Ou talvez apatia, sabe? Ah, Deus, hoje eu não quero levantar. Mas Deus vai atrás dele. Sai da caverna aí. E não está no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Suave e tranquilo. Ele se revela a Elias não como Deus do juízo implacável, mas o Deus do cuidado suave e eterno. Vai, Elias. Tem vida, tem caminhada, tem coisas novas para fazer. Você não está só. Olha a multidão. Tem um futuro, tem um povo, tem um reino de bondade, tem um carrossel encantado, tem um Cristo ressurreto. Vai redescobrir o sabor da vida, um riso espontâneo, um entretenimento qualquer. Vai, Elias, ver até o faminto simples, a revelação das coisas mais ordinárias e cotidianas. Vai, Elias, porque o fim da história e da sua própria vida está nas minhas mãos.
chuva suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver a fé. Só viver no afeto. Deus, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo renovo em tempos de crise. Abençoa, Senhor Jesus, cada pessoa aqui presente, o universo tão profundo que é cada coração. Manifesta a tua graça, o teu amor, a palavra que cada pessoa precisa, Senhor. Obrigado pela beleza da Bíblia, pela possibilidade de fazer leituras e releituras que promovam vida, não morte. Que seja esse aqui um espaço de restauração, de renovo, de reconciliação. Que seja esse um espaço de quebrantamento e de liberdade. Que esse seja um espaço onde aquela experiência de Elias se atualize com a gente aqui na igreja. De algo tranquilo, que nos renova uma expectativa de vida, que nos coloca um sentido de caminhada, que nos apresenta uma aposta no tempo futuro com a possibilidade de aproveitar o tempo presente. Queremos nos derramar no teu altar, nas tuas mãos, no teu colo. Queremos, acho que é isso, Deus, nos derramar no teu altar, nas tuas mãos. No teu... Amém. Queria pedir, não sei se é possível, não sei se é possível mesmo, mas eu senti no coração, o Espírito Santo, eu meio. Aquela que a gente... Qual é a próxima música? Muito boa essa música. Quero propor outra, que é assim. Eu não sei se é possível, mas essa coisa do se derramar veio muito assim. Não sei se a gente consegue, pode ser até antes de cantar Jesus é Tudo. Aqui, não sei se é possível. Boa, salve. Boa levada, não é? Vamos ficar. Tem gente que não vai cantar? Não, vai lá, é contigo mesmo, hein? Vamos ficar de pé? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
Não tem ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tem ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tem ouro, não tem ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tem ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Palmas, palmas. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Podem se sentar, gente. A gente vai estar agora encerrando nossa celebração com alguns avisos. No mês de agosto, a gente vai ter no sábado, dia 10 é domingo? Ou sábado? Sábado. Aquela que não sabe contar. A gente vai ter mais um encontro do Novo Homem Possível, que é conduzido pelo nosso querido Felipe Queres. Facilitado, né, na verdade, a ideia é que todo mundo possa estar se colocando nesse espaço e estar construindo junto, né, essa novas perspectivas, novas masculinidades, né. No domingo, dia 18, a gente vai ter o Encontro das Mulheres do Caminho, pela manhã, lá no Instituto Caminhantes. O Encontro Novo Possível também é lá, que é Rua Sacadura Cabral 151. E à tarde, 2h30, a gente vai ter o primeiro encontro dos novos membros. Passa para outra foto ali. Queria saber quem que estava domingo de manhã com a gente. Pode levantar a mão? Os queridos maravilhosos estiveram com a gente no domingo. A gente convocou, né, um encontro de pessoas que já estão com a gente há um tempo e já se aproximaram por diferentes motivos e querem estar caminhando como membros da igreja, né? E aí, o que significa ser membro? Assim, institucionalmente tem vínculos deliberativos, mas na prática a gente quer que se envolva com a igreja com tudo que ela constrói, né? Não só durante os cultos, durante os encontros, mas para além deles. E essas pessoas foram que tiveram no último encontro. E queria só aplaudir esse espaço, porque foi muito lindo. Pro calendário. E aí, dia 18, a gente vai começar uma série de encontros com essas pessoas. Algumas deram os nomes pra gente do colegiado. Não puderam estar no dia 28, mas vão ser convidadas a fazer parte desses encontros, para a gente estar discutindo alguns aspectos
da nossa construção comunitária e que fazem parte também do que a gente entende que seja a formação cristã. Né? A gente vai estudar o que é ser igreja, alguns aspectos relacionados a batismo, celebração da ceia, que a gente vai discutir sobre discipulado, sobre quem é Jesus, enfim. E a gente vai estar falando nesses encontros e muito feliz por isso. Dia 25 a gente vai estar se encontrando no Rio em agosto, tá? E aí a gente tem um momento que a gente precisa falar, que é o momento do sustento da igreja, né? Como é que a gente faz para se manter? É só através de nós mesmos, não recebemos dinheiro de outras fontes que não sejam de quem entende que essa igreja é importante, de quem participa dela. O que a gente financia, basicamente, né, a igreja? Os aluguéis dos espaços que a gente aluga. Foi redundante. Mas aqui e lá no CBC. Isso gira em torno de R$2.000. A gente também faz algumas ajudas pontuais a algumas situações específicas de necessidades, né, financeiras. A gente também acaba atuando nesse sentido, mas nosso gasto físico predominante é só com os aluguéis. E a gente tem esse sonho, esse desejo de voltar a ter um espaço físico fixo no Rio de Janeiro. E aí a gente quer, na verdade, a gente precisa entender como é que é a contribuição da igreja. A gente, num segundo momento, vai querer entender melhor de onde que vocês estão vindo, né? De quais lugares do Rio de Janeiro, de Niterói, São Gonçalo vocês estão vindo para estar participando com a gente. E qual que é a possibilidade de vocês de estar contribuindo com a construção da igreja financeiramente, porque é só da gente mesmo que parte esse sustento. E vai estar passando uma sacolinha para as ofertas de hoje. Mas a gente vai estar fazendo esse estudo, vocês vão ver aí, a gente vai, enfim, entender melhor como é que é a capacidade, né, de financeira da igreja para conseguir manter um espaço fixo no Rio de Janeiro, enfim, para além desses gastos que a gente já tem atualmente. As formas de contribuição são por essa sacolinha aqui que passa nos cultos, mas também a gente tem a conta da igreja, que é no Bradesco. Se depois alguém quiser, pode falar com uma tem um negócio, um íconezinho, também posso compartilhar, se alguém quiser. Também no site da igreja tem o PagSeguro, se alguém quiser pagar por lá também é possível. Pode passar. E, na verdade, só pode ir circulando, assim, a gente fala isso todas as vezes, né? Mas é um projeto que a gente ajuda a construir. Ele é oficialmente vinculado ao Instituto Caminhantes, né? E a igreja, voluntariamente, né? Alguns professores que acompanham essa igreja fazem parte do corpo de professores do Instituto. A gente também tem uma função que se chama anfitrião, né? Que é quem abre o espaço, recebe os estudantes, ajuda ali na logística do espaço e fecha também ele. A gente precisa de ajuda, se alguém tiver disponibilidade de tempo e quiser colocar algum horário específico para estar cumprindo essa função, vai ser muito importante também. Pode procurar o Gidel, que está ali sentado. Pode me procurar também, mas eu vou encaminhar para ele. Então, é isso. A gente tem o Instagram do pré-vestibular também. Pode passar. Eu acho que é isso, gente. Queria só reconhecer quem está visitando a gente. O que foi? Fala aí. Dá licença. Esqueceram no dia do aniversário lá um casaco, tá com carinho, e um carregador de celular também. Se alguém esqueceu lá no circo, Crescer e Viver, só procurar carinho depois aqui. Okay? Show. Quem está visitando a gente pela primeira vez ou segunda, pode levantar a mão. Vamos aplaudir, gente. Obrigada. E isso, a gente vai encerrar mais um culto hoje. Você olha pra gente, Del. Vamos ficar em pé, gente. Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu consolo, que traz solo, que traz chão para as nossas vidas. Te agradeço por cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe as angústias, a história, tu conhece tudo sobre nós. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, mesmo quando a gente não sente isso, mesmo quando a gente não percebe, mas nós cremos, nós apostamos no teu amor. E que esse amor possa nos inundar e que a gente possa irradiar e transmitir o seu amor para todos e todas.
nos dê uma semana de paz, de tranquilidade, renova a nossa esperança, a nossa fé, essa aposta, que é uma aposta, mas a gente coloca a nossa vida nisso, no teu amor e na tua graça. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, hoje é aniversário daquele ali, ó, Guilherme. Eu fiquei lembrando, eu falei assim, no final eu vou falar e eu quase esqueci. Vitor, muito obrigada. Vamos cantar parabéns, gente? Parabéns a você. Vamos cantar uma música, gente, para encerrar?